Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir com a playlist de Física para o ensino médio. Dentro da termologia, nós vamos falar agora no subconjunto de calorimetria da mudança de estado da substância. Vamos entender o seguinte, aqui tem um gráfico, aqui eu marco temperatura, aqui eu marco quantidade de calor com a unidade de calorias. E aqui temperatura em graus Celsius. Então observe esse bloco, ele está com menos 20 graus Celsius de temperatura. Então nós vamos aplicar calor a esse corpo, a esse bloco, que está na forma congelada. Então à medida que eu vou aplicando calor, vai mudando a temperatura. Vai sair de menos 20, continua aplicando calor. Menos 15, menos 12, menos 10, chega em 0 graus. Acontece que aplicamos calor, a temperatura mudou, saiu de menos 20 para 0, ou seja, aqueceu, mas continua na forma sólida, continua na forma dessa pedra de gelo. Então, esse calor aplicado aqui, que mexeu na temperatura, mas não mudou o estado da substância, ele continua na forma sólida, esse calor é classificado como calor sensível. E quando eu quero calcular calor sensível, em qualquer situação, eu vou usar essa fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico de cada substância, já sabemos disso, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Então essa fórmula é para calcular a quantidade do calor sensível. Bem, o nosso bloco de gelo agora está com a temperatura de 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius ele começa a derreter. Vamos aplicando calor e ele continua derretendo. Acontece que essa temperatura não altera. Enquanto existir uma minúscula parte na forma sólida, a temperatura continua em 0 graus. Evidentemente, depois de passar um certo tempo, toda essa água que estava na forma sólida vai ficar na forma líquida. Mas a temperatura não saiu de 0 graus. Então o que aconteceu aqui? Mudou o estado, mas não mudou a temperatura. O calor que promove essa mudança é chamado de calor latente. Então, quando eu for trabalhar ou calcular o calor que muda o estado da substância, mas não altera a temperatura, a gente diz que esse calor é latente. E a fórmula fica sendo assim, o calor latente é igual à quantidade de calor cedido ou recebido dividido pela massa. Manipulando essa fórmula pode ficar assim, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então esse L aqui significa calor latente, aquele calor que muda o estado da substância. Ok? Essa é uma ideia importante para a sequência dos estudos. Então L significa calor latente, mas existe vários tipos de calor latente. Então vamos reconhecer as indicações aqui. É sempre a letra maiúscula, L, para dizer que é calor latente, e depois uma letra minúscula, para indicar. Nesse caso, fusão, calor latente de fusão, é o calor que transforma uma pedra de gelo em líquido. Aqui eu tenho o calor latente de solidificação, é o calor que transforma um líquido em sólido. Calor latente de vaporização, esse calor transforma um líquido em vapor. E o calor latente de condensação, aqui está o C minúsculo, calor latente de condensação. Ele pega uma água que está no estado de vapor e volta para o estado líquido. Nós estamos fazendo observações levando em consideração a água, mas pode ser feito com relação a outra substância. Em condições normais de pressão e de temperatura, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 situações. Calor latente de fusão do gelo, que está a 0 graus Celsius, é igual a 80 calorias por grama. O que está dizendo aqui? Nós queremos pegar um gelo que está a 0 graus Celsius e queremos fazer a fusão, ou seja, fazer com que ele volte a ser líquido. É preciso aplicar 80 calorias a cada grama desse gelo. Agora aqui, calor latente de solidificação da água a 0 graus Celsius é igual a menos 80 calorias por grama.
Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma água que está a 0 graus Celsius e quero transformar ela num sólido, numa pedra de gelo. É preciso retirar. O negativo significa que você vai retirar 80 calorias a cada grama dessa água. Agora aqui, calor latente de vaporização da água que está a 100 graus Celsius. Então, a água estando a 100 graus Celsius, para ela completar o processo de vaporização, é preciso aplicar 540 calorias a cada grama dessa água. Agora eu tenho aqui calor latente de condensação do vapor que está a 100 graus Celsius. Então aqui está na forma de vapor a 100 graus Celsius e eu quero voltar para a forma líquida. Isso chama-se condensação. É preciso retirar calorias, menos 540 calorias a cada grama. Ok, pessoal, aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender quando se aplica o calor sensível e o calor latente. Então vamos imaginar aquele nosso bloco de gelo que estava a menos 20 graus Celsius. Então, evidentemente, para que a sua temperatura chegasse a 0 grau, nós aplicamos calor. Ao aplicar calor, o corpo continua na forma sólida e esse calor, se eu quero calcular ele, é usando a forma do calor sensível. Com a temperatura de 0 graus, a nossa pedra de gelo começa a derreter. O calor que foi aplicado aqui para começar esse processo de derretimento não altera a temperatura, mas muda o estado. Então, a forma para fazer essa conta, se eu quiser calcular essa quantidade de calor, é a forma do calor latente. Quando a água estiver totalmente na forma líquida, então, se eu continuar aplicando calor, vai aumentar a temperatura, mas não vai mudar o estado, vai continuar na forma líquida. Então, se eu quero calcular esse calor que foi aplicado aqui, eu uso a fórmula do calor sensível. E observando essa última parte aqui, depois de 100 graus, a água na fórmula líquida começa a passar para a forma de vapor. Então, evidentemente, continua sendo aplicado calor aqui. Esse calor, se eu quero calcular, eu tenho que usar a fórmula do calor latente. Então é assim, o calor sensível muda a temperatura, pode aumentar ou diminuir a temperatura, não importa, é a mesma coisa, é calor sensível. Agora o calor que muda o estado da substância é chamado de calor latente. Então eu tenho que trabalhar com essas duas fórmulas. Calor sensível é essa fórmula aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Ah, o calor é latente, ele muda o estado da substância. Então, eu vou trabalhar com essas fórmulas aqui. O calor latente é igual à quantidade de calor dividido pela massa. Essa quantidade pode ser cedida ou recebida. E se eu isolar o quê? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. Pessoal, esse vídeo foi para apresentar essa situação em que há mudança do estado da substância. Vamos ver vários exercícios na sequência, ok? Dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal Matemática Já, acione o sininho, receba todas as postagens, incentive o nosso trabalho. Veja toda a playlist de Física para o ensino médio. Até mais, tchau!